que não esquece a Bíblia não, viu, irmão? Esse negócio de Bíblia no celular aí. Bom dia. Boa tarde. Eu queria convidar vocês, nesse momento, a abrirem as Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Mateus 16, a partir do verso 21. Deixe sua Bíblia aberta. Vou fazer apenas uma breve introdução. Nós estamos encerrando hoje a série de mensagens chamada O Discípulo Radical, que fala dessa radicalidade em termos de ter raízes profundas no Evangelho e no nosso discipulado. Não sermos discípulos apenas na aparência, de maneira superficial, mas buscarmos uma experiência profunda com Deus, no que diz respeito à nossa obediência, à nossa vida com Jesus, como nosso mestre. E o tema de hoje é o tema da morte. Não da morte como fim da existência, mas da morte como início dela, início da nossa existência e o início de um passo para uma vida com Jesus. E eu queria ler esse trecho onde Jesus vai falar sobre o valor da morte. E nós vamos, através da Bíblia, descobrir que morte é essa que Ele convida a gente a morrer, através do discipulado. Vamos ler Mateus 16, 21 em diante. Diz assim: daquele momento em diante, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que Ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus seguidores: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Vamos ler até aí. Feche seus olhos, Pai. Com essa disposição e humildade perante a Tua palavra, nós pedimos agora a Tua iluminação, para que essa fala de Jesus, mais do que uma fala de 2000 anos atrás, que ela possa incomodar o nosso coração e que nós possamos tomar decisões de morrer cada dia mais para nós, para viver a Tua vida em nós, Senhor. Que a Tua palavra traga a nós essa iluminação, esse desejo, que Teu Espírito trabalhe em nós, nesse tempo de edificação. Eu peço assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nesse trecho de Mateus, Jesus muda o discurso que Ele estava usando durante todo o livro de Mateus. Até o capítulo 16, Jesus é o Jesus dos milagres, Ele é o Messias prometido. Mateus vai escrevendo sua narrativa, mostrando que Jesus era aquele que os profetas haviam profetizado sobre, e Ele é o cumprimento de tudo isso. E Jesus vai ganhando cada vez mais confiança dos discípulos. Os discípulos vão entendendo quem Ele é de verdade, e vão descobrindo quem é Jesus de verdade, até que chega num ponto onde Jesus entende que Ele tem que se revelar mais para os discípulos, e mais da sua missão. E não sei se você se lembra, se você lê a Bíblia no Mateus 16, o contexto todo, um pouquinho antes desse trecho que eu li com vocês, há uma confissão de Pedro. Talvez você vai se lembrar que é uma famosa confissão, que é quando Pedro olha para Jesus e diz assim: eu sei quem o Senhor é, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo.
Até ali, queridos, é importante você saber que os discípulos não tinham a dimensão de quem era Jesus. Jesus até ali ainda era o Jesus do povo, o Jesus das pessoas, o que eles ouviram falar. Tanto é que Jesus pergunta assim: quem os homens estão dizendo que eu sou? Isso um pouquinho antes. E eles vão dizer: olha, tu és profeta, uns estão dizendo que tu és Elias, Moisés, enfim, algum profeta estão dizendo que o senhor é. Aí ele vira para os discípulos e pergunta: mas e vós, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Essa pergunta era de identidade, para saber se eles estavam sabendo o que eles estavam fazendo. Será que vocês têm ideia do que está acontecendo na vida de vocês? Ou de quem vocês estão seguindo? Aí Pedro, sempre impulsivo, interrompe os discípulos e a conversa e fala: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Quando ele diz isso, Jesus dá um sorriso, eu acho, e olha para ele e fala assim: Pedro, o que te revelou isso não foi carne, não foi sangue, não foi sua humanidade, não foi sua compreensão cognitiva das coisas. Jesus disse para Pedro: o Espírito Santo te revelou isso. Você só entende quem eu sou porque o Espírito Santo acabou de revelar para o teu coração. Ele elogia Pedro. E a Bíblia vai dizer que as coisas espirituais se discernem como? Espiritualmente. A gente não consegue discernir coisas espirituais se não for espiritualmente. Então naquele momento, no meio de um contexto pagão de Cesareia de Filipe, com templos para Baal, para Afrodite, para uma série de outros deuses, Jesus pergunta: quem sou eu? E Jesus ouve a declaração: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E muita gente na experiência cristã, como discípulo, para nessa declaração: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E a gente acredita que Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, e a gente para por aí. Porque já é suficiente para muitos saber que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a nossa experiência não anda e não progride porque a gente para numa crença de saber que Jesus é Deus. Jesus, se você reparar na expressão que é usada no verso 21, ele diz assim: ó, daquele momento em diante passou a ensinar. Porque daqui para trás você não encontra Jesus falando disso. Mas de Mateus 16 para frente você encontra ele trazendo luz a um tema: a cruz. Ele vai falar assim: ó, daqui em diante eu vou ensinar algo novo a vocês. Agora que vocês sabem quem eu sou, que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, eu tenho um caminho para percorrer. E ele vai dizer: convém que eu seja morto, convém que eu sofra muitas coisas, convém que eu vá para a cruz, convém que minha vida não seja uma vida de bonança, convém que minha vida não seja uma vida de rei, ou de reinado, de tronos e principados aqui nessa terra, convém que eu morra por vocês. Aí você entende a reação de Pedro. Pedro não entendia nada disso. Apesar de saber as profecias, de conhecer o Antigo Testamento, ou seja, os profetas, ele não entendia o que era isso. Tanto é que qual a reação de Pedro nessa hora? Jamais o senhor vai morrer. Jamais. Cruz para o Senhor? Não. O que estava na mente de Pedro? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O Senhor veio aqui para poder reinar. O reino de Deus vai chegar e Roma vai parar de ser aquele império que nos escraviza. Isso é tão forte que eu já discuti com vocês isso, lembra? Que até Tiago e João pretendiam sentar no trono, um do lado, outro do outro. Eles acreditavam que o reinado era para aquele momento. Jesus fala assim: sai daqui, Satanás, porque você está tentando me tirar da minha missão, e a minha missão é a cruz. Pedro tinha acabado de ser elogiado. Você já foi elogiado e nos minutos seguintes foi xingado pela sua esposa? Já foi elogiado pelo seu marido e no segundo seguinte ele estava nervoso com você? Sabe como que é isso? A gente é assim. Jesus era do mesmo jeito. Ele elogiou e falou: o Espírito Santo te usou, Pedro. Daqui a pouco: sai daqui, Satanás. Sabe por quê? Por um motivo. Quando ele entende quem é o Cristo, ele não entende de maneira plena e completa. Porque o Cristo deveria ir para a cruz. Aí Jesus para e fala assim: deixa eu ensinar uma coisa nova para vocês, vocês não estão entendendo ainda. Presta atenção, querido, nas ambições dos discípulos. Ele diz assim: se alguém quiser me seguir, vai passar pela mesma cruz. Se alguém quiser ser chamado discípulo meu, não vai ter reinado talvez nesse mundo. Não vai ter toda a prosperidade que você imagina que o meu reino possa trazer. Mas uma coisa eu prometo que vocês vão ter: no mundo tereis. Ninguém gosta de ouvir esse sermão. Se querem ir embora, podem sair agora. Aqueles que querem só ouvir, não dá. Essa é a fala de Jesus. No mundo vocês vão ter cruz. E para me seguir,
tem que fazer uma coisa: negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e me segue. Porque quem quiser guardar a vida, preservar a vida, vai perder, vai morrer sozinho, vai morrer para si, vai viver para si, morrer para si e perder a vida. Mas quem quiser viver, vai ter que perder essa vida nessa terra para entender o que é vida com Deus. A morte nesse contexto não é o fim da existência. A morte para o discípulo não é o fim da existência do discípulo. A morte é o começo da vida. Assim como a semente, que para gerar vida e fruto, ela tem que primeiro morrer. Jesus está dizendo, para você entender o que é ser meu discípulo, você vai ter que aprender a morrer. E o que é essa morte? E o que é essa morte? O John Stott, no livro Discípulo Radical, ele comenta 5 áreas onde a morte é importante ser experimentada na vida de um discípulo. Primeira área, ele fala assim, na salvação. Já vou falar dela já. Na salvação você tem que experimentar a morte. Eu vou explicar que morte é essa. Segundo, no discipulado, na vida com Deus. Terceiro, na missão. Só morre e só pode fazer missão quem está disposto a morrer para suas prioridades, para o seu tempo, para a sua agenda. No martírio, porque aquele contexto era um contexto de perseguição. John Stott vai dizer que tem morte na salvação, no discipulado, na missão, na perseguição e no martírio. A morte é algo que vai acontecer na vida de um discípulo. Então, se você está frequentando esse espaço, você é membro dessa igreja, você assiste a gente pela internet, está visitando a gente hoje, nós acreditamos no Evangelho que exige de nós morte. Porque é o caminho do Cristo. E se a gente é discípulo, eu tenho dito a vocês que discípulo é alguém em quem Jesus está acontecendo. Se Jesus está acontecendo em nós, em algum momento nós vamos passar por um processo de morte. E que morte é essa? Eu vou falar de 2 áreas apenas. Como acontece essa morte no que diz respeito à salvação? Por que é tão importante entender salvação dessa perspectiva? Porque alguns de nós vivemos uma vida com medo de Deus. E caímos num erro que a gente chama de autojustificação ou autossuficiência. E a gente nunca entendeu que a morte de Cristo foi suficiente para nós. A gente nunca entendeu que a morte de Cristo ela é suficiente para te trazer salvação. E que salvação é presente de Deus. E um monte de gente tenta pagar isto. E tentar agradar a Deus guardando a lei de Deus para tentar merecer uma coisa que a morte de Cristo já resolveu. E o discípulo tem que entender que a morte de Jesus foi uma morte única. A tua morte é uma outra morte. A morte de Cristo foi uma que trouxe vida para nós. A Bíblia trata a salvação em termos de vida. Vários textos, por exemplo, Romanos 6:23. O dom de Deus é a vida eterna. O salário do pecado? Morte. Dom de Deus? Vida. Vida. Sempre salvação é vida. João fala o seguinte, 1 João 5:12. Quem tem o Filho tem o quê? Tem a vida. Tem a vida. Há muitas figuras na Bíblia. Vocês estavam mortos em seus pecados. Agora vocês ganharam vida. Quando eu batizo alguém nesse tanque, e eu olho para a pessoa, eu já comentei com alguns que eu fiz o batismo, eu disse assim, olha, por 1 segundo você vai fechar os seus olhos. Por 1 segundo você vai ter que tapar o seu nariz e parar de respirar 1 segundo. E você vai literalmente morrer por 1 segundo. E quando eu tirar você da água, você vai ter fechado os olhos, parar de respirar, você vai nascer de novo. E para mim, que faço o batismo e estou vendo a pessoa, o rosto, é lindo de ver. Não sei se já viram essa cena aqui no vídeo. A pessoa, ela fecha os olhos e para de respirar, entre aspas, uma metáfora, né? E volta para a vida. E quando volta, volta como? Geralmente tem uns chorões, né? Tipo o nosso amigo que estava aqui, esqueci o nome dele. É o Regis. Regis chorão. Sai chorando. Sai alegre, sai vibrando, porque ganhou uma nova vida. Esse é o sentimento da Bíblia espiritual. Nascer de novo é ganhar essa vida do alto. E por que na salvação a gente tem que aprender o valor desta morte? Porque alguns de nós, queridos, ainda vivemos com medo de Deus e acreditamos que a morte de Cristo não foi suficiente para nos salvar. E tentamos pagar de todo jeito uma coisa que é impagável. Deixa eu deixar mais claro isso para você. Tem uma pesquisa feita por um doutor em teologia no Novo Testamento, chamado Wilson Paroski. E ele fez uma pesquisa sobre salvação, graça e lei, obras.
Nós estamos há 500 anos agora comemorando a reforma, não é? Onde não há salvação pela igreja ou por alguém a não ser em Jesus. E essa pesquisa fala de algumas observações, algumas afirmações sobre salvação. Eu apliquei essa pesquisa em algumas pessoas já e perguntei se era verdadeiro ou falso o que eu ia dizer. Vocês querem fazer comigo o teste? Estão dispostos? Então, pensa para você se é verdadeiro ou falso. Só para você entender o grau do que a gente está falando aqui. Na sua opinião, salvação acontece como? Pela fé? Pela graça somente? Pelas obras somente? Ou pela junção de fé, graça e obras? Ou nenhuma das anteriores? Se você pensou junção de fé, graça e obras, você está errado. A salvação é pela graça. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. É presente de Deus, para que você não fique se achando. Essa é a minha versão. Nova versão 2018. Vem do céu e é presente. Não vem de obras, senão você ia ficar se achando e não precisaria de um Salvador. Vou ler algumas afirmações. Verdadeiro ou falso? Pensa aí. Somos salvos por uma combinação de fé e obras. Fé no sacrifício de Cristo e obras de obediência aos mandamentos de Deus. Falso ou verdadeiro? Somos salvos unicamente pela fé. Mas obediência aos mandamentos de Deus melhora a nossa imagem diante do céu. Verdadeiro ou falso? Quem não responde é porque não curte responder pesquisa, né? A salvação é pela fé, mas para garanti-la, temos que viver de modo digno diante de Deus. Verdadeiro ou falso? Vai pensando. Ninguém pode ter certeza da salvação enquanto seu caráter apresentar falha e debilidade. Verdadeiro ou falso? Eu conheço um monte de gente que vive com medo disso aqui. Eu já ouvi crescendo, não, eu cresci ouvindo. E eu ouvi enquanto estava crescendo também. E se Jesus voltasse agora? E me disseram que ia ter um telão no final da história que ia passar a minha vida. Alguém disse isso para mim, eu morri de medo desse negócio. Vão ver o que você fez, Felipe. Já disseram isso para você também? A gente podia fazer um grupo de apoio para lidar com essas culpas. Vai passar a tua vida no telão, menino. Quando todo mundo dorme, quando ninguém está vendo, isso tudo vai passar. Imagina o trailer da sua vida, que legal. Somente Jesus pode resolver o problema do nosso pecado passado, mas a solução para o pecado presente é uma vida de obediência e santidade diante de Deus. Verdadeiro ou falso? Justificação, essa é boa. Justificação é o que Deus faz por nós ao nos perdoar. Agora, a santificação é o que nós fazemos por Deus ao obedecermos seus mandamentos. Verdadeiro ou falso? Está diminuindo o número dos falsos, hein? Deus exige de nós perfeição, o que só é possível mediante a completa obediência à lei. A justiça de Cristo, aceita pela fé, é nosso passaporte para o céu. Essa é boa. Mas para garantir a entrada no céu, o visto de entrada é a nossa perfeita conformidade aos mandamentos de Deus. Passaporte é uma coisa, visto é outra. Quem já tentou tirar visto sabe do que eu estou falando. Hoje em dia até o passaporte está difícil de tirar. A justiça de Cristo, aliás, no dia do juízo, nossa absolvição ou condenação dependerá daquilo que fizemos ou deixamos de fazer. Verdadeiro ou falso? Só serão glorificados aqueles que nesta vida alcançarem vitória sobre todos os pecados e tendências pecaminosas. Verdadeiro ou falso? Queridos, as 10 afirmações são falsas. E se você respondeu verdadeiro em alguma, eu vou te atender após o culto. Nós vamos orar por você. Vou te dar um estudo sobre a graça de Deus. E você vai se libertar dessa mente autojustificadora. Porque a morte de Cristo foi suficiente para nós. Só que a gente fala amém e vive com medo de Deus.
Porque eu atendo pessoas na minha sala pastoral o tempo todo, dizendo que não se sentem em paz com Deus. E Davi, quando orava, pedia assim: Senhor, devolve hoje em mim a alegria da salvação. Queridos, nós temos que buscar ser iguais a Cristo. Mas a nossa salvação não depende do que fazemos. A Bíblia chama a nossa justiça de trapos de imundícia. O que se apresenta para Deus é insuficiente. Não compra nada porque não está à venda. É presente de Deus. O discípulo de Jesus tem que entender que a morte de Jesus, ela traz para você poder para a libertação do pecado, sim, passado, mas também poder para libertar agora dos seus pecados. E ela chama você, o tempo todo, quando você pede esse perdão, você está sendo justificado, santificado. Isso é um processo de vida, dura uma vida inteira. Dura uma vida inteira. Enquanto houver graça, vai haver oportunidade da gente crescer e ser a imagem de Jesus. Agora, quanto mais eu me pareço com Jesus, menos eu tento me auto-justificar, ou me sentir melhor do que os outros. Quanto menos eu me pareço com Jesus, e eu acho que estou parecendo com Ele, mais eu julgo as pessoas. Aquele que não consegue estar no meu estágio, viver o que eu vivo, sentir o que eu sinto. Por isso essa morte do discípulo tem que ser uma morte para essa auto-justificação. Tentativa de ser suficiente para Deus. Não dá para pagar essa conta, querido. Viver em obediência é gratidão. Gratidão pelo que Deus já fez. Viver em obediência não compra salvação. E quando eu prego isso, eu incomodo sempre uns 12 ou 15 que estão aqui. Porque se você pregar sobre a graça de Deus e não incomodar, você não pregou sobre a graça de Deus. Entende o que eu quero dizer? Se você prega sobre graça e aceitação de Deus por todos nós, e não incomodar algumas pessoas, você não falou sobre a graça. Porque a graça, ela escandaliza mesmo. Jesus escandalizou muito, porque entregou graça para quem ninguém entregava graça. Ele escandalizou muito. E uma vez eu preguei sobre isso e no final um irmão me cumprimentou e disse assim: pastor, desse jeito que o senhor pregou aí não está muito fácil, não? Falei, irmão, a graça de Deus custou tudo para ele. Custou o filho dele. Viver em obediência, viver em gratidão por esse presente. É difícil, irmão, sabe por quê? Porque é difícil aceitar esse presente. Não é difícil viver, é difícil aceitar que Deus já fez por nós. A gente quer pagar o tempo todo. O que eu quero dizer com isso, queridos? A morte de Cristo e a intercessão que Ele faz por nós diariamente, ela é suficiente para você ter clareza e convicção de que hoje, nesse lugar aqui, ao pedir perdão pelos seus pecados, ao pedir para Deus invadir a sua vida, você tem acesso a toda a misericórdia de Deus disponível no céu e na terra. As pessoas parecem que nunca têm essa paz. Quando você olha para você, você pensa que falta muito ainda? O que você pensa? Falta muito para você chegar lá. Essa é a sensação de quem está crescendo. Porque quem não sente isso é porque não está tentando desenvolver a sua vida com Deus. Você tem que olhar para você e saber, falta muito. Quanto mais você vê a Jesus, mais distante parece que Ele está. Esse é o modelo do discipulado de Cristo. E isso passa pela morte. Caminho a Cristo vai dizer o seguinte, olha o caminho a Cristo que diz. Página 62. Não ganhamos a salvação por nossa obediência, pois a salvação é dom gratuito de Deus e que obtemos pela fé, mas a obediência é fruto de fé. Muitos têm a ideia de que devem fazer sozinhos parte do trabalho, confiaram em Cristo para perdão de pecados, mas agora procuram fazer por seus próprios esforços para viver retamente. E olha o que vai dizer, qualquer esforço vai ter que fracassar, porque a Bíblia diz, sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus não dá para fazer nada. E ela vai dizer o seguinte, página 69 e 70. Nosso crescimento na graça, nossa felicidade, nosso discipulado, nossa utilidade, tudo depende da nossa união com Jesus. É pela comunhão com Jesus, todo dia, toda hora, permanecendo nele, que devemos crescer nessa graça. Ele não é somente o autor da fé, Ele é o consumador da fé. É Cristo primeiro, Cristo por último e Cristo para sempre. Deve estar conosco, não só no princípio da vida,
não só no final da carreira. Cristo está conosco todo passo do caminho do discípulo. Todo passo. É dependência de Cristo, permanecer em Cristo. Eu falo que quem está em Cristo, quando cai, cai para cima. Porque cai para aprender a ser como Jesus. Cai com consciência de que não está vivendo o plano de Deus original, que está no coração. E você aprende assim. O que leva a gente a uma segunda morte. Entender o sacrifício de Jesus e ser grato por isso, leva a gente a uma segunda morte, talvez a mais desafiadora. A morte do negar-se a si mesmo, autonegação. O texto diz assim, olha. Então Jesus disse aos discípulos, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Ora, querido, negue-se a si mesmo e tome sua cruz é a mesma coisa. Porque quem não nega-se a si mesmo não consegue segurar a cruz. Então os dois estão interligados. Negar-se a si mesmo é ir para a cruz. E ele fala assim, quem quiser salvar a sua vida vai perder, mas quem quiser perder por minha causa vai encontrar. Deixa eu ler para você uma paráfrase desse texto que fica mais claro. Olha o que a Bíblia diz numa paráfrase mais traduzida. Quem estiver determinado a se apegar a si próprio e viver por si próprio, perderá a si próprio. Porém, quem estiver disposto a morrer, a perder-se e a se entregar para Cristo, se encontrará e descobrirá sua verdadeira identidade. Assim, Jesus promete a verdadeira autodescoberta pelo preço da autonegação. A verdadeira vida passa pelo preço da morte. Em outras palavras, negar-se a si mesmo significa dizer não a si mesmo para dizer sim para a vontade de Deus todos os dias. Negar-se a si mesmo significa destronar-se do seu coração para entronizar Cristo no seu coração todos os dias. Negar-se a si mesmo significa apegar-se não mais a si mesmo como o princípio dominante da vida, não mais ao seu ego absoluto para viver a sua vontade, mas só a vontade de Deus como o princípio que norteia a tua existência. E negar-se a si mesmo é ter uma vida de autonegação constante para ter assentimento constante daquilo que Deus diz, esta é a minha vontade. Isso é discipulado. Minha vontade é esta. E o discípulo pergunta, então como é que eu vivo tua vontade? Eu quero fazer somente a tua vontade. E negar a si mesmo. Pastor, fala um pouco mais sobre negar a si mesmo, para ficar mais claro para mim, porque está muito ainda, a gente não entende o que é cruz, né? Cruz é um instrumento simbólico, parece romântico, do Antigo Testamento, lá do Novo Testamento. Cruz para alguns é a sogra, né? A cruz que eu tenho que carregar, essa é minha sogra. Para outros é o marido. Minha mãe brincava muito com isso. Deus me deu várias cruzes, era eu, meu pai, meu irmão. Tem nada a ver com isso. Sua sogra no máximo é um fardo. Um jugo. Pesado, né? Mas cruz é outra coisa. Cruz é um convite para negar-se a si mesmo. O que é o si mesmo? O si mesmo é negar aquilo que você não quer negar. Por exemplo, é negar o direito de ter razão. Negar a si mesmo é negar o direito de ter razão sempre. Quem está casado sabe quanto é difícil fazer isso. Negar a si mesmo é negar o direito de ter raiva. Agora eu preciso ter raiva, porque o meu direito foi ferido. É negar os seus direitos. Negar a si mesmo é coisas mais profundas. Não é negar uma comida, uma bebida, uma roupa. Negar a si mesmo é negar a profundidade interior da essência que diz, eu quero ser. Alguém chama isso de síndrome de Lúcifer. Eu serei maior, sentarei. Negar a si mesmo é negar a primazia, é negar os primeiros lugares. Só um exemplo. Vocês entenderam o que dizer? É querer estar sempre na frente. É negar o aplauso, é negar a sensação de que você tem que sempre ser reconhecido e aplaudido e ter prioridade. Tua vontade tem que ser feita. Essa é uma crise neurótica de um eu que é ego absoluto, mas que nunca aprendeu a negar-se a si mesmo. Então o eu, presta atenção nisso, o eu não se desfaz. A nossa espiritualidade, ela não é uma espiritualidade onde o eu se desfaz, entra num nirvana e assume o universo. A gente não pensa assim. O eu continua sendo o eu. Você é você.
Deus criou você para ser você, não uma energia, uma fumaça. Este eu que Ele criou para você ser, não dá para negar, tem que afirmar, porque Ele tem um sonho para esse plano, de você ser você mesmo. Agora, o si mesmo é outra coisa. O si mesmo é aquele eu que quer ter razão, quer ter vontade, que faz do seu jeito. Está entendendo a diferença? O si mesmo é aquele que você posta na internet. O si mesmo é aquele que está na rede social. Aquele é o si mesmo. E tem gente que está confusa a tal ponto que está perguntando: quem sou eu? Eu sou eu ou eu sou o si mesmo que eu digo que eu sou? É tanta máscara, é tanta tentativa de enganar-se a si mesmo, que só encontra a graça e é abraçado por Jesus quando cai tudo. Quando todas as camadas em si mesmadas vão derrubando, e você fala assim: eu sou isso aqui, ó. Porque tem gente que fala assim, ó: um dia eu serei alguém. Já ouviu essa? Um dia eu serei alguém. Geralmente a gente atribui isso a: eu terei algo, mostrarei que tenho, e nesse dia dirão que eu sou alguém. É ou não é? O ter está atrelado a ser. Um dia serei alguém. Ou casa com alguém, bonito, agora eu sou alguém. Olha aqui. Isso é uma ilusão, uma falácia. Você é alguém para Deus, mas esse si mesmo fica tentando ser alguém que não é. Vou traduzir isso aí. Todo mundo é muito diferente quando você convive, conhece ou encontra. Por exemplo, quando a gente encontra as pessoas aqui, eu brinco: vocês são cheirosos, bonitos, educados. Leva para casa uma semaninha. Mora com a pessoa uma semana. Aí alguém diz assim: precisa comer 1 quilo de sal para conhecer alguém. Não precisa de 1 quilo. É só um saleirinho assim, ó. Você rasga o pacotinho e põe na salada, gasta um tempinho, você já conhece a pessoa de verdade. O si mesmo é esse que você conhece de verdade, entendeu? É que você mostra que você é. Está todo mundo bem. Aí alguém chega para mim e fala assim: pastor, eu sofri uma desilusão. Aí eu falo: amém, louvado seja Deus. Não, pastor, você não entendeu, eu estou desiludida. Amém, glória a Deus por você estar desiludida. Por quê? Porque você estava iludida. Agora você está desiludida. Olha que maravilha. Você quer viver uma ilusão? Pastor, eu fui desiludido na minha empresa. É uma desilusão nos meus negócios. Amém, porque aquilo era uma ilusão. Agora você está na vida real. O discípulo caminha no mestre, que diz que a verdade vos libertará. E Jesus falou: eu sou caminho, eu sou verdade, eu sou vida. Neste caminho de verdade e de vida, desilusão é uma bênção para nós. Estão entendendo? Cada vez que você desilude com você, com os outros, com a igreja: ai, me desiludi com a Nova Semente. Louvado seja Deus, porque agora você vai aprender o que é ser discípulo. É quando vai lá na tua alma e mostra assim: ó, você não é esse monte de coisa que você usa e veste e mostra para as pessoas. Lá dentro tem um eu que eu estou trabalhando. É neste eu que Jesus quer trabalhar em nós. Está confuso? Vocês têm um si mesmo ou não? É esse si mesmo que Jesus fala: põe na cruz. Carrega a cruz. Essa projeção que você faz. A gente carrega um montão de informações sobre nós, de pretensões sobre nós, que a gente tem que derrubar isso aí para poder ser encontrado pela graça de Deus. Gente ensimesmada julga, não consegue aceitar o pecado do outro, porque ela é ensimesmada, ela acha que ela é melhor. Nossa, como pode fazer isto? Como pode viver desta forma? É porque você não entendeu que quem está falando é o si mesmo, não o eu. A vida de Jesus é um convite para a cruz. Matar essa projeção narcisista que a gente carrega, dizendo que a gente quer ser alguém. Quando Jesus está falando assim: você é o meu filho, e para ser meu discípulo, vem aprender a descobrir quem você é de verdade. Sabe por quê? Porque vida verdadeira passa pela morte do si mesmo. Enquanto você está vivendo o si mesmo, sua energia é drenada para manter o si mesmo vivo. E Jesus está tentando viver o eu, aquele filho que ele sonhou, aquela identidade verdadeira que ele criou em você, que eu entendo que a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus. E ele quer trabalhar isto
em você, na tua alma, para que você floresça amoroso, generoso, perdoador, abençoador, não julgador, inclusive, tudo que você quiser colocar de adjetivo na vida de Jesus. E a gente fica alimentando si mesmo. E a religião muitas vezes serve para a gente construir um si mesmos, porque a gente nunca abre o coração. Sabe quem descobre essas coisas? Você já fez terapia? Quem já fez terapia sabe o que eu vou falar agora. Terapia profunda. Psicólogo, psiquiatra, abrir o coração e falar assim, ó, é isso, é um caos a minha vida, está uma desgraça. Ele começa a perguntar, e você começa a falar. E aí você sai de lá achando que estava tudo resolvido e sai com umas perguntas, e volta com outras. E vai num processo, uma hora você descobre que você tem muita coisa para lidar. Lá no fundo da tua alma tem um monte de coisa que lá está lá, rancor, angústia, falta de aceitação, amor próprio, rejeição. Está lá dentro. Lá dentro era esse eu que Jesus queria curar. Fora está o si mesmo. Deu para entender? Jesus quer crucificar esse si mesmo para salvar o nosso eu. Para salvar a nossa vida. Isso é crucificar o eu. Negando a si mesmo. Para que a gente possa viver. Discipulado é isso dia após dia. Lucas vai dizer o seguinte, de alguma forma muito clara, ele coloca um verbo. Jesus dizia a todos, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e me siga. Diariamente a sua cruz e me siga. Queridos, a gente só descobre quem a gente é de verdade quando as máscaras caem. E por que o discipulado termina na morte? A gente terminou essa série falando disso. Porque um monte de gente ouviu sobre simplicidade, sobre pureza, equilíbrio, humildade, só que ainda é o si mesmo que está governando a vida religiosa. Não morreu, não colocou na cruz para dizer assim, eu quero viver o teu plano, a tua vontade. Porque o discípulo nem sempre, aliás, quase nunca concorda com o que Jesus quer. Jesus dá uma ordem, porque ele está trabalhando o teu eu verdadeiro, ele quer que venha uma identidade bonita de lá, e você nega, porque o si mesmo está reinando. E aí a gente nunca atende os convites de Jesus de maneira profunda, fica sempre na superfície, sempre vivendo essa religião que vem para cá, encontra amigos, sai para comer e é gostoso, mas não há crescimento, alegria no coração, serviço, abnegação, generosidade, compaixão. Você não cresce em amor, você não cresce. Porque a tua religião ainda é o si mesmo que não está na cruz. E o chamado dessa série é para que a gente abra o coração pelo poder do Espírito Santo de Deus, porque ninguém se crucifica a si sozinho, ninguém mata o eu sozinho. O Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é aquele que dá o querer e aquele que efetua em nós essa transformação. É o Espírito Santo de Deus que faz isso todo dia, até chegar a ponto de que um discípulo de Jesus falou isso aqui. Eu já estou crucificado com Cristo. Conhece esse discípulo? Já estou crucificado com Jesus, ele diz. Gálatas 2:20. E eu vivo, agora eu vivo, porque eu passei pela morte. Que para mim era vida e lucro e tal, agora tudo é perda. E eu encontrei vida quando encontrei o que Jesus queria para mim. E não com esse monte de coisa que eu ficava pedindo para ele, que eu achava que era vida. Porque vão dizer para você que ser você mesmo é ter sucesso como estão dizendo que é. Ser você mesmo é ter família como estão dizendo que... Não, ser você mesmo é ser o que Jesus quer que você seja. E aí ele diz assim, já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu vivo pela fé e já não sou mais eu que vivo, é Cristo quem vive. Essa é a oração do discípulo. Eu quero te convidar, querido, a pensar sobre isso. E eu anotei uma frase aqui, para a gente encerrar esse momento. O caminho do discípulo é buscar a essência do pouco que é necessário, aquilo que é essencial. Até que Jesus diga assim, na verdade, só uma coisa é necessária. E você escolheu essa coisa, você escolheu me seguir, você escolheu andar comigo. Você lembra dessa fala que ele fala para Maria? Uma coisa só é importante, você escolheu essa coisa. Eu creio que a gente tem que crescer como igreja. O ano está chegando ao final e para muitos foi só mais um ano, parece que nada mudou no coração. Eu, no primeiro culto, dizia,
nós precisamos sentir mais essa morte diariamente. O Espírito Santo precisa ter espaço para trabalhar na nossa vida, para que essa identidade floresça e a gente possa viver literalmente a vontade de Deus na nossa vida. Porque o que eu mais tenho encontrado em mim, não nos que falam comigo, em mim, quando olho para o espelho, é um montão de camadas e máscaras que eu estou tentando não negar, não matar, para continuar vivendo uma vida em paz. Mas Jesus está chamando a gente para ser radical. E radical é tirar as máscaras e falar: eu preciso de ajuda, eu preciso do Senhor, eu preciso mexer na minha vida, eu preciso romper algumas ligações que eu tenho, que são ligações de morte. Porque tem caminho que conduz para a morte, mas tem morte que leva para a vida. O convite de hoje é um convite um pouco difícil, né? Mas eu queria orar com vocês para pedir assim: Senhor, quando eu cantar tudo entregarei, aceita a minha oração. Eu não quero entregar parte de mim, as imagens que eu tenho, eu quero entregar quem eu sou nas tuas mãos. Nós vamos fazer isso uma oração agora. É uma entrega sua, não é uma música, é uma entrega sua. Então ao cantar, canta com essa consciência: eu quero te encontrar, eu quero ser transformado por ti. Cante assim: tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim vou te dar. Pensa nisso, pensa nisso. Resoluto, mais submisso, sempre a ti eu seguirei. Cante. Tudo entregarei. Que seja a nossa oração hoje. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Pense em Jesus, pense em você também. Fale com Deus. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis-me aqui. Este mundo mal renego, quero dedicar-me a ti. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, que prazer, ó meu Senhor, paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Quem estiver determinado a se apegar a si próprio e a viver por si próprio, perderá a si próprio. Porém, quem estiver disposto a morrer, a perder-se, a se entregar a Cristo, se encontrará e descobrirá a sua verdadeira identidade. A autodescoberta passa pelo preço dessa autonegação, e a verdadeira vida passa por um preço de morte. E isso acontece todos os dias. Senhor,
Qual é a tua vontade? Por isso quando você acorda de manhã e ora, é para matar as ilusões mesmo. E sair para a vida para viver o que Deus quer que você seja. Eu oro para que essa igreja aprenda a morrer mais. Assim como semente que a gente é, como nova semente. Que a gente morra para que Cristo viva mais em nós. Temos desafios pela frente. Eu sei que tem gente que sofre aqui com uma série de questões espirituais. Querido, faz essa oração de entrega hoje. Fala, Senhor, tira as minhas máscaras, me encontra lá dentro da minha identidade. Faz florescer um filho que faz tempo que eu não sou. Ou talvez eu nunca tenha descoberto. Porque eu vivo uma imagem. E eu nunca preguei isso numa cruz, eu nunca morri para isso. E quando você encontrar isso, querido, você vai encontrar descanso para sua alma. Você vai ser abraçado como você é. E aí o resto se resolve, eu tenho certeza disso. O Evangelho resolve, dá cura, dá paz para a gente. Poder viver sendo você, mas sendo aquele você que Deus sonhou que você fosse. Que a gente aprenda a negar a nós mesmos, a tomar a nossa cruz diariamente e a seguir a nosso Mestre Jesus para encontrar a vida verdadeira. Pai, obrigado por esse dia, obrigado pelas palavras de Cristo Jesus que ecoam desde aqueles discípulos até hoje. Esse convite permanece. Morrer para esse ego absoluto que quer ter razão, que quer fazer as coisas da nossa vontade, do nosso jeito. Pai, que Teu Espírito Santo viva em nós e que haja fruto do Espírito Santo em nós, Senhor. Que hoje seja mais um apelo, mais um convite nessa jornada do discipulado, para a gente poder dizer, Pai, eu quero ser encontrado por Ti. Eu quero tirar as minhas máscaras, eu quero negar a mim mesmo, esse mim mesmo que quer dominar a minha vida, para ser encontrado por Ti, ser moldado por Ti, ser transformado por Ti, para poder encontrar vida, encontrar paz para o meu coração. Pai, que todas essas máscaras, que elas possam cair de nós. Que maridos, como eu sempre oro pelas famílias dessa igreja, Senhor, tomem decisões de serem bênção para suas casas e atendam esse apelo de serem transparentes com as esposas, com os filhos, sendo transformados à Tua imagem. Que as mulheres dessa igreja, as esposas dessa igreja, as pessoas que frequentam esse lugar, que representam todo esse cuidado, todo esse carinho que o Senhor entrega para nós, que elas também decidam, Senhor, entregar a vida nas Tuas mãos, serem esposas abençoadoras, mulheres abençoadoras, pessoas que têm o Teu Espírito vivendo cada dia, Pai. Os jovens dessa igreja, Senhor, que sofrem tantas tentações, tantas opções e discursos de vida. Pai, que a gente aprenda como igreja, como nova semente, como família espiritual, a morrer para nós, a viver cada dia mais para Ti e para a Tua glória, Senhor. Que Teu Espírito Santo traga em nós libertação, liberdade. Que as desilusões aconteçam constantemente em nossa vida para a gente encontrar vida verdadeira, essência verdadeira, prática verdadeira de um amor, de uma religião que seja verdadeira dentro da alma, Senhor. Que a gente não tente pagar o impagável, mas que a gente obedeça por amor e por gratidão, sendo discípulos que, por serem salvos, agora obedecem para glorificar o Teu nome, Senhor. Dá um sábado de alegria para nós. Um final de semana e uma semana diferente, de gente que está aprendendo a morrer cada dia mais para si. Que a gente possa encontrar essa vida, que a gente possa tomar a nossa cruz, e que todo dia Jesus possa viver em nós e através de nós. Em nome dEle que a gente ora. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe você, abraça quem está do seu lado aí, manda ele tomar a cruz dele e ter uma semana boa. Toma a tua cruz e vai.